Gente, tudo bem? Eu sou a Esther Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os números racionais. Nós vamos aprender a transformar número decimal para número fracionário e de número fracionário para número decimal, se tratando só dos números positivos, tá bom? Então, vamos começar nossa aula. Tudo na nossa vida a gente gosta de saber a história, né? Porque a gente é um povo fofoqueiro. Aí pensa, lá no Egito Antigo, as terras eram divididas, ou melhor, marcadas, apenas com uma linha. Ah, esse aqui é o meu terreno. Aí eu fazia uma linha e marcava. Só que o que acontece? Lá tinha asfalto? Não. Lá tinha ralo? Não. Ou seja, quando chovia, as terras enchiam de água e quando secavam, o que acontecia? Aquela marcação sumia. E aí eles começaram a ter que ver aquela terra como uma parte de um outro todo. Ou seja, entre um terreno que moravam 3 pessoas, eles pegavam aquele terreno e dividiam aquele terreno, 1/3 para cada pessoa. E aí foi dado a origem às frações e no futuro foi transformado em números decimais. Mas hoje em dia a gente também pode encontrar os números racionais no Instagram, numa receita de bolo, numa receita qualquer, tá bom? E também no WhatsApp. Vamos ver aqui. No Instagram, a gente tem a presença de um número decimal, que é 49,8 milhões. E eu tenho certeza que vocês já pensaram no Vitão, né? Vamos para a próxima. Bolo de banana, nós temos metade da xícara, ou seja, 1/2. E nós temos os 56. Este mais 56 não é natural? Calma que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos relembrar aí. Você já conhece o conjunto dos números naturais. É o conjunto representado pela letra N, que vai do 0 até o infinito. Ou ainda o número natural sem o zero, que é o N com o asteriscozinho, que vai do 1 até o infinito. Observe aí a reta numérica. Tá vendo que vai do 0 até o infinito? Eu coloquei aí os pontos marcados só até o 10. Porém, essa setinha aí diz que ele vai até o infinito. Então, os números naturais, eles surgiram porque as pessoas queriam quantificar coisas. Ou seja, se eu tenho 3 ovelhas, eu precisava contar essas ovelhas. Então, foi aí que eles surgiram. Porém, vocês perceberam na história que eu contei anteriormente, que os números naturais não contemplaram toda essa demanda da sociedade. Precisavam que novos números fossem surgidos. E foi aí que surgiu os números racionais. Mas hoje, como eu falei que nós vamos falar só dos racionais positivos, nós falaremos do Q mais, que também vão do 0 até o infinito, assim como os naturais. Porém, vocês vão perceber que os números naturais estão dentro dos racionais. Entenderam agora por que eu falei que o 56 pertence aos racionais também? Porque, ó, esse é o conjunto dos racionais, esse dos naturais. Agora percebam numericamente. O N tem 0, 1, 2, 3, infinito. O quê? 0. Aí do 0 até o 1, quer dizer, entre o 0 e o 1, tem infinitos números com vírgula, com frações. A porcentagem também entra aqui, a raiz quadrada. Poxa, Esther, a porcentagem também entra? Sim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Peraí, volta. Olha aqui, ó. A gente vê a porcentagem assim, né? 10% de 30. É 10 por 100, ou seja, 10 sobre 100 de 30. E como é que a gente faz mesmo? A gente multiplica o 30 pelo 10, multiplica o de cima e divide pelo de baixo, não é isso que a gente aprende? Então, aqui, 300 dividido por 100. Não se tornou uma fração? Poxa, se tornou uma fração, então ele é um número racional. Muito bem. Assim como a raiz quadrada de 4, porque a raiz quadrada de 4 existe, não existe? É um número certinho. Raiz de 4 é quanto? 2. O 2 está nos naturais. Chegou a hora da gente comparar os racionais. Como eu tinha dito antes, um decimal pode virar fracionário e fracionário pode virar decimal. Então, vamos reparar aqui. De um lado, nós temos o 4,1 e do outro, nós temos o 41/10. De um lado, temos o 8 e depois 8/1. Aqui temos o 0,356 e do outro lado, nós temos 89/250.
Tudo bem, a gente já conseguiu entender que os naturais estão dentro dos racionais e também a gente já conseguiu compreender que existe uma ideia de comparação entre os racionais e que a gente também pode transformá-los. Porém, a gente ainda não sabe como transformar. Vamos aprender? Primeiro, a gente vai de decimal para fração. Observe esse primeiro exemplo, 4,1. Quantas casas nós temos decimais aí depois da vírgula? Uma casa decimal. Sim, como o número da frente não é zero, então a gente vai usar o 41, tá bom? 4 e o 1. Então, 41. Agora, esse 41 vai estar sobre 10. Mas por quê? Porque o 10 possui apenas um zero. E o zero, a quantidade de zeros que a gente colocar depois do 1, vai ser de acordo com as casas decimais que nós temos depois da vírgula. Então, nesse caso, nós só temos uma casa decimal, então será 10. Vamos para outro exemplo que vocês vão entender melhor. Quando a gente vai transformar o 8 em número fracionário, o 8 tem casa decimal? Não. Então, a nossa casa decimal ele estará sobre o 1. Por quê? Porque o 1 não possui zeros depois dele. E, novamente, para a gente transformar um número decimal em fração, a gente precisa analisar quantas casas temos depois da vírgula. E, em seguida, colocaremos a quantidade de zeros depois do 1, ou seja, 8 sobre 1. Agora, o terceiro caso. No terceiro caso, nós temos o 0,356. Quantas casas nós temos depois da vírgula? Muito bem, 3 casas. Percebam que o número da frente agora é o zero. Então, a gente coloca só o 356, porque o zero não tem valor, beleza? Porém, a quantidade de zeros que a gente vai colocar depois do 1 são quantos? São 3 também. Muito bem, por quê? Se nós temos 3 casas decimais depois da vírgula, nós colocamos 3 zeros depois do 1. Ainda com o terceiro exemplo, a gente vai conseguir entender o que é fração irredutível. Fração irredutível nada mais é aquela fração que não tem mais como simplificar. Já simplificou tudo que tinha que simplificar. Vamos entender. Para a gente simplificar, a gente tem que dividir em cima e embaixo por um número. Correto? Correto. Esse número, ele é primo. Quais são os números primos? São aqueles que são divisíveis por 1, por eles mesmos, e que têm o resultado resto zero. Então, vamos lembrar aqui quais são alguns dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19. Mas para esse exemplo aqui em questão, a gente escolheu o número 2. Por quê? Porque a gente sabe que o critério de divisão pelo 2 é quando o último algarismo do número é par. Logo, o 6 é par? É par. O 0 também é par? Também é par. Então, vamos dividir. Dividindo o de cima e embaixo por 2, nós temos a seguinte fração redutível. 356 dividido por 2, 178. 1.000 dividido por 2, 500. Porém, a gente ainda pode dividir de novo, porque o 8 também é par e o 0 também é par. Então, vamos dividir de novo. 89 sobre 250. Observação. Temos que dividir o mesmo número em cima e embaixo, tá bom? Não podem ser números diferentes. Agora, vamos de fracionário para decimal. Iremos utilizar esse número aí, 356, que é o numerador, o 1.000, que é o denominador, e essa linha significa quociente. O quociente, ele nos dá a permissão de fazermos uma divisão. Então, a gente vai dividir o 356 por 1.000. Como o 356 é menor do que o 1.000, então a gente já vem aqui e coloca o zero. E aí, já acrescenta do lado do 6 um outro zero. Ok? Vamos continuar. Se a gente somar o 1.000 3 vezes, vai dar 3.000, correto? Então, tá ok. A gente coloca ali o 3, e aí 3.560 menos 3.000, 560. 560 ainda é menor do que 1.000, não é? Então, a gente acrescenta mais um zero. Perceba que a gente só acrescenta o zero do lado do zero. A gente não acrescenta o zero do lado do 3, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente agora somar 1.000 5 vezes, nós vamos ter 5.000. E aí, 5.600 menos 5.000, 600. Correto? Já coloquei lá o 5. Agora, vamos acrescentar um zero, porque o 600 continua sendo menor do que o 1.000. Acrescenta aqui. Agora, 6.000 dividido por 1.000,
Muito bem, 6. Então, acabou, finalizou a nossa conta. E para concluir, clique no link e resolva o quiz. E nós agradecemos a sua participação. Um beijo, tchau!